Mateus capítulo 6, verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Outras traduções têm o mas antes do buscai. Mas, portanto, em vista disso, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas que ele vinha discorrendo desde o verso 25, a solicitude da vida, né? A necessidade do vestuário, da alimentação, da bebida, e todas as coisas serão acrescentadas. 34, portanto, não vos inquieteis. A palavra para inquietar aqui é ficar divididos, aflitos, ansiosos, com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios males, cuidados, desafios. Basta ao seu dia, seus próprios desafios, seu próprio mal, seus próprios cuidados. Deixa aberto aí, não feche. Presta atenção aqui, irmãos. Eu vou tentar ser breve, para que nós possamos dar andamento na cerimônia. Eu também sou um homem que não gosto de muito estar sujeito a essas datas. No Natal tem que pregar de Natal, na Páscoa tem que pregar da Páscoa, no aniversário do prefeito tem que pregar. Eu não acredito que Deus esteja sujeito a essas coisas. Mas, pela graça de Deus, eu quero compartilhar com você um texto que tem muito a ver com tudo que nós estamos passando e até com esta data. 2019 é o ano que está entrando. 2019, você vê em várias igrejas, várias placas sendo erguidas, e eles fazem uso dessas datas, e de maneira psicológica, manobram as massas, mexendo nas suas emoções. Então você vê o ano da colheita, o ano do resgate, o ano da prosperidade, o ano do casamento, o ano do milagre. Também eu resolvi aderir isso também. Eu coloquei aqui também, nós vamos ter o ano. 2019 vai ser o ano de fazer a vontade de Deus. O ano de fazer a vontade de Deus. Esse é o ano de buscar a face de Deus, de dar prioridade no reino de Deus, em obedecer à vontade de Deus, os mandamentos de Deus. Enquanto todo o mundo faz, e as pessoas fazem especulações quanto ao novo ano, e fazem promessas, prognósticos, diagnósticos, e lançam a sorte, a ordem para nós, para 2019, é descansar no Senhor, confiar na soberania de Deus. O mundo, segundo os decretos e a vontade de Deus, vai muito bem, obrigado. Deus mantém o controle de tudo e governa com exímia perfeição todo o universo. Enquanto os homens se ocupam dessas coisas, nós não. Nós descansaremos na misericórdia, descansaremos no amor, descansaremos na fidelidade de Deus e nos ocuparemos em obedecê-lo, em fazer a sua vontade, em sermos mais cristãos. E eu quero convidar você a isso. Se você fez um balanço geral de 2019, a suma é essa: o que pesa para você na balança não foram quantos clientes você angariou, não foi o quanto você cresceu academicamente, ou o prejuízo que você levou. Isso não tem relevância no reino. O balanço que deve ser feito, o que deve ser colocado em conta é o quanto você fez por Deus, o quanto você cresceu em Deus, o quanto você avançou espiritualmente, ou você se estagnou. É isso que conta, o quanto da estatura de Cristo você cresceu.
o quanto do evangelho você propagou e o quanto Deus, através de você, fez o seu reino avançar. O quanto da santificação você alcançou, que níveis você galgou em santificação. Lembrando que santidade é um estado, santificação um processo. Eu sou santo enquanto estou sendo santificado. Quanto disso? É isso que pesa dentro do reino. Então o balanço não importa muito o quanto de cabelos brancos foi acrescentado a você, quanto de prejuízo sua firma teve, quantos quilos você pesou, ou quais as oscilações políticas, econômicas, sociais levaram o mundo. Não é isso. E sim, o quanto da vontade de Deus nós fizemos, o quanto nos esforçamos para fazer o reino de Deus avançar. É exatamente isso que nós estamos tratando no Sermão do Monte. E aquele que desprezar um dos mandamentos, por menor que seja, será chamado mínimo, pequeno no reino dos céus. E aquele que obedecer um dos mandamentos, mesmo que o menor, será chamado grande no reino dos céus. Ou seja, nossa posição neste reino, que começa aqui e é concluído nos céus, depende da nossa dedicação, da nossa evolução espiritual, da nossa obediência a Deus. E eu estou preocupado com isso aí. Eu estou preocupado que posição eu vou ter no reino. Muita gente está preocupada que posição vai alcançar na sociedade, que posição vai ficar nas academias, que posição social, financeira, cultural ele vai estar. Eu não, a igreja não. A preocupação da igreja deve ser: que posição eu vou ocupar dentro da esfera do reino? Que posição eu vou ocupar dentro do universo do reino? E isso é medido pela nossa obediência. Então, é assim que você faz o balanço da sua vida em 2018. Qual posição eu ocupei no reino esse ano? E como eu faço para saber? Quanto foi a minha dedicação quanto às coisas concernentes ao reino? Obediência, fidelidade, santificação, pregação do evangelho, testemunho. Feito isso, pesado isso na balança, está posto diante de nós um novo ano, um novo desafio. Estamos a algumas horas de um novo ano começar. Consciente do que eu acabei de dizer, o que vai pesar no ano de 2019? Novamente, o que vai pesar é o quanto você vai se ocupar de crescer a imagem de Cristo em 2019. O quanto você vai executar para o reino em 2019. O quanto você vai se ocupar em fazer a vontade soberana de Deus. Essa deve ser a sua ocupação, a sua preocupação, ou deve ser essa sua meta para 2019. Pastor, você acredita que eu não estava pensando nisso não? Não. Eu estava pensando como investir mais, como ficar mais bonito, como ficar mais rico, como comprar mais coisa, como arrumar uma loira gaúcha de olho azul. Mas a Bíblia diz, são os gentios que procuram todas estas coisas. Isso é ocupação de gentios. Isso é pensamento dos gentios. Isso são metas e alvos dos gentios. Que são os gentios? Os incrédulos, os ímpios. São eles que vivem nesta esfera. São eles que se entregam. São essas as suas preocupações. E é isso que pesa para eles na balança. É o quanto do mundo eles extraíram. E Jesus são os gentios. Convosco não é assim. Com a igreja não é isso. Isso não é a prioridade dentro do reino. Não é a prioridade. Então se você está fazendo
projetos para 2019, se você lança alguma expectativa, elas devem ser concernentes ao reino, meu irmão. É isso que tem importância para nós, e é isto que esse texto trata. E nós vamos tratar disso, para que você veja que Jesus, nestas linhas, ele está falando, ele está nestes textos, dizendo exatamente isso que eu disse a vocês até então. Primeiro ele começa assim, nós começamos no 33, mas vamos inverter. Vamos começar pelo 34, e então finalizar com 33. Veja só, o 34 diz assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Ok? Olhe para mim. Vamos trocar a palavra amanhã por 2019. Ou vamos trocar a palavra amanhã por futuro. Deus está nos ensinando como nos posicionar quanto ao futuro. E quantas nações estão ávidas agora. Ávidas. Jesus diz para nós o contrário. Não vos inquieteis com 2019. Não vos inquieteis com o futuro. O grego é merimau, que quer dizer está preocupado, com cuidados, ansioso, aflito, mas a raiz diz dividir. Dividir, ficar dividido. Jesus está dizendo, não fiqueis dividido entre hoje e o amanhã, entre o presente e o futuro. É isso que ele está dizendo. Não fiquem preocupados como vai ser o dia de amanhã. Não fiquem preocupados como vai ser 2019. Não divida a realidade do tempo presente que existe com a irrealidade do tempo futuro que não existe. O que Jesus está dizendo aqui em inglês é o que chamamos de keep calm. Mantenham a calma quanto ao futuro. A ansiedade tende a tomar você. Seguramente nós temos aqui profissionais liberais, autônomos, empresários, temos aqui estudantes de ensino fundamental, médio, e também estudantes universitários, temos empreendedores. Você é tentado com todas essas mudanças geopolíticas, com todas essas mudanças, a ficar inquieto com o dia de amanhã. E que vai ser? A alta da moeda, o dólar, as eleições presidenciais, e agora toda essa movimentação mundial. Jesus está dizendo, ei, você é a igreja, ei, você tem a mente de Cristo, ei, você é o povo santo de Deus. Isso não pode mexer com você. Não se inquiete, não se perturbe, não gaste suas energias com o futuro. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Agora, o que traz inquietação? O que traz inquietação? O que nos faz ficar divididos? O que nos deixa aflitos, ansiosos e preocupados? Ele está discorrendo um texto longo. O verso 25 diz: porque, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, comida, o que haveis de beber, bebida, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. O que traz inquietação em nós? Aqui é um resumo das nossas necessidades diárias. Por exemplo, alimentação e saúde. Isso nos traz inquietação. Se vamos conseguir atingir o nosso orçamento, se vamos conseguir dar uma alimentação de qualidade para a nossa família, se vamos conseguir pagar um plano de saúde, se vamos conseguir arcar com os remédios, a medicação, tratamento dentário, a manutenção física dos nossos filhos, isso traz inquietação. Isso quer dizer comer ou beber. Que mais? Emprego e salário.
nos traz inquietação. Com o que vamos trabalhar no que vem? Aonde vamos trabalhar o ano que vem? Qual será o nosso salário? Qual serão os nossos lucros? Como vai funcionar a minha parte profissional e financeira? Isso traz inquietação em nós. Que mais? Vestuário e moradia. Jesus, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Mas o que traz inquietação? Verso 25. Vestuário e moradia. Eu vou ter o necessário, o suficiente para vestir meus filhos, minha esposa, para ter uma vestimenta de qualidade. Eu vou ter condição de pagar a moradia, de investir nesse ou naquele imóvel, aonde eu vou morar, onde eu vou habitar. A minha renda será suficiente para sustentar estas coisas todas. Nos trazem inquietação quanto ao ano que vem. E paralelo a isso, eu podia somar ainda, o que traz inquietação? O governo Bolsonaro. Como é que vai ser o governo Bolsonaro? Como vai estar o câmbio? Como vai ser a negociação dele com as outras nações? O que isso vai afetar a minha vida diária? O que mais traz inquietação? A desvalorização da moeda. A moeda vai valorizar, vai desvalorizar. Como vai ser o ano que vem com questão no que diz respeito ao valor da nossa moeda? O que mais? Os tratados de paz mundial, as alianças que o nosso país faz, que os outros países fazem, os conflitos no Oriente Médio. Todas essas coisas nos trazem inquietação, mas Jesus, diante desses fatos, consciente de tudo isso, diz: não fiquem preocupados a despeito de todos estes males. Não fiquem divididos. Não deixe que isso perturbe vocês. Não se incomodem com isso. Você entendeu? Fui claro. Não deixe que esses pensamentos, que esses desejos tomem a vida de vocês, atinjam vocês, afetem vocês. Não deixe. Por quê? E ele vai defender o argumento. O verso 34 diz: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Pois o amanhã trará os seus cuidados. Vamos trocar novamente amanhã. Pois o futuro, pois 2019 trará os seus cuidados. Troca cuidados por desafios. Trabalho, desafio. Não se preocupem com 2019, nem quanto ao futuro. Ele, quando chegar, trará os seus próprios desafios. Mas não veio. Você não tem desafio nenhum para 2019. Mas você tem um desafio daqui meia hora. Você tem um desafio daqui meia hora. Você tem desafio nenhum. Você não tem compromisso com 2019. Ele está dizendo: pois o amanhã, pois o futuro. Eu parafraseei uma frase aqui, ó. Não fiquem aflitos quanto ao futuro, pois ele ainda não chegou. Quando chegar, terá seus desafios, então cuidaremos deles. Ok? Não fiquem aflitos quanto a 2019. Ai, pô, estou pensando na conta de 2019. Cadê ela? Me mostra. Eu não estou vendo ela. Não chegou ainda. Não, eu estou pensando na enfermidade que eu vou ter de 2019. Mas qual? Você nem comeu o torresmo para passar mal ainda. Calma. Cuida do torresmo de ontem. É a ideia. Cuida da fratura de ontem. Não, eu estou pensando, pastor, já na que eu vou ter. Não é essa a ideia. Deixe o amanhã. Deixe o futuro se preocupar com o futuro. Deixe 2019, cuidará de 2019. Concentre-se aqui. Concentre-se agora. Então não fiquem aflitos quanto ao futuro, pois ele ainda não chegou. Entretanto, quando chegar, terá os seus desafios. Então cuidaremos deles. Essa é a ideia. Por isso que Jesus: não fiquem ansiosos com aquilo que não existe. Não fiquem ansiosos se preocupando com aquilo que não chegou. Continuando o argumento, 34. Basta
a cada dia o seu próprio mal. Pode trocar mal aí também. Basta a cada dia, basta ao dia, o seu próprio desafio, a sua própria dificuldade, sua própria tribulação. A ideia é que cada dia tem seus próprios problemas, cada ano tem seus próprios problemas, cada dia é uma realidade diferente. O que Jesus quer dizer com essa última frase? Basta o seu dia, cada dia o seu próprio mal. Não usem as forças escute esta frase. Não usem as forças do presente que existe para um futuro que ainda não existe. A ideia aqui é, vocês estão tão ansiosos, preocupados, vocês estão empregando força, energia, pensamentos em algo que não existe. Ao invés de concentrar o pensamento, as forças nesse dia, ou seja, basta cada dia o seu mal. Você está empregando a força, intelecto, energia em desafios, metas, estratégias de um futuro que não existe. Ao invés de se concentrar e usar forças, estratégia, intelecto em um presente que existe. Jesus fala que isso é quase loucura. Você fica doido. E tem gente que é assim. A pessoa só vive hoje olhando para amanhã. Aí o que ela faz? A pessoa que faz isso fica tão ansiosa com o futuro que ela estraga o presente. O presente dela, ela não respeita pessoas, é agressiva com outras, não consegue assumir seus compromissos por causa futuro. Estou vendo lá, lá o terreno, a construção, o casamento, o ministério, a obra, e por causa daquele futuro que não existe, ele esmaga, destrói o presente que existe. Como? Não cumpre com os horários, ofende, magoa pessoas, entristece, é grosso, é estúpido, não cumpre com os compromissos com Deus, por causa do futuro. Ele destrói o presente. E Jesus está dizendo, basta cada dia seu próprio desafio. Empregue suas forças hoje. Então Jesus está dizendo, sem essa de 2019, sem essa de coisas muito futuras, sem essa que essa ansiedade, que essa loteria que vocês querem apostar, viva a sua realidade. Quem você é hoje? Fulano Beltrano da Silva Sauro. Então é esse aí que você é. Quem você é, o que você tem. Conviva com a sua realidade. Lute, batalhe dentro do universo presente e real que é o seu. Ok, basta ao seu dia o próprio mal. Agora, vamos voltar para o 33. Buscai, eu quero usar a tradução mas. Agora olhe para mim, depois do mas. Jesus é um exímio mestre, um exímio professor, porque esse 34, ele já discorreu ele desde o 25. Por isso que ele fala mas, porque do 25, 26 até o 33, ele está falando da incoerência de ficar preocupado demais com o futuro, com o Réveillon. E quando ele trata da incoerência, que é tão incoerente, aí ele vai acrescentar um mas. Então eu já tratei aqui da incoerência, para não ficarmos inquietos, ansiosos, para nós não convergirmos a nossa força, o nosso empenho nos cuidados dessa vida, na solicitude da vida, no câmbio, na moeda, a posse do presidente, nas alianças políticas, no clima, na inflação, na idade, na velhice, nos projetos humanos. Não faça isso. Aí mas, o que é o mas? Ao invés disso, o mas está dividindo
a cristandade do mundo caído. O mas é para dizer, são pessoas normais que fazem isso. Pessoas que não têm a mente de Cristo que fazem isso. Pessoas que não têm o Espírito de Deus, que apostam todas as suas fichas em campo terreno, neste mundo, que fazem esses grandes projetos e criam imensas expectativas para um futuro remoto, incerto. Agora vocês, não. Meu povo, e isso aqui está dentro do Sermão do Monte. Lá em João 3, lá em Mateus 3, que vai preceder o Sermão do Monte, João Batista vem e diz, arrependei-vos porque o reino de Deus é chegado. Metanoia. Quem passa por metanoia, capítulo 5, Sermão do Monte. Bem-aventurados os pobres de espírito. Entrou no reino. Para aqueles que passaram por metanoia, novamente, novo conceito, transformação da visão, da ética, da cosmovisão. Com vocês não é assim. Hoje é um novo dia. Conversa fiada. Eu escuto essa baboseira desde que eu nasci. Graças a Deus eu sou crente. Eu não gosto nem de falar cristão, eu gosto de falar crente. Aqueles da antiga que andava, que ia para o culto assim, ó, terno da Pernambucana, a paz do Senhor, irmão. Trem, coisa boa. Então o que ele faz? Com vocês não será assim. Aí entra o mas, entretanto, ao invés disso, ao invés de 2019 ser o ano da conquista, 2019 vai ser o ano de fazer a vontade de Deus. Então entra o 33, é isso, né? Mas, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino, ou o reino de Deus, e a sua justiça. O que Jesus está dizendo? Parem de se preocupar com 2019, e vão se preocupar em fazer a vontade de Deus. É simples, é isso que ele está dizendo. Ao invés de ficar ansiosos, fazendo planos e prognósticos para 2019, o que vocês devem fazer? Fazer de 2019 o ano de buscar a vontade de Deus, o ano de buscar o reino de Deus, o ano de buscar a justiça de Deus. É exatamente o que ele está dizendo. Em vez de vocês ficarem como bobocas na frente da televisão, assistindo Leandro Carnal, Luiz Felipe Pondé, em vez de ficar assistindo os economistas, os gurus, a mãe de Ná, o matemático Oswald Souza, ele está dizendo, parem com isso. Vai buscar as escrituras, vai buscar saber qual é a vontade de Deus, e vai realizar ela no decurso do ano de 2019 todo. Mas, ao invés de preocupar com isso, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça. 2019, grave isso na sua cabeça. Repetição é uma maneira de memorização. É o ano de se buscar a vontade de Deus. Agora, vamos entrar nisso. Há muitos aspectos da vontade de Deus. Fica muito genérico, muito abstrato falar isso, né? Tá, pastor, o senhor disse que em 2019 eu não devo procurar com aquela parafernália toda. Perfeito, eu entendi. E o senhor disse que a meta para 2019 é buscar fazer a vontade de Deus. Ok, mas qual é ela? Existem muitos aspectos que envolvem fazer a vontade de Deus. Mas eu vou colocar aqui 3 aspectos que são os primários. 4 aspectos, na verdade, que estão inseridos em 2 mandamentos. Desses 2 mandamentos, vem as maiores obrigações nossas quanto à vontade de Deus. Ou eu poderia dizer que a vontade de Deus, ela está toda minimizada, concentrada
nesses 2 mandamentos. Desses 2 mandamentos, nós encontramos quase que a plenitude da vontade de Deus. Se você cumprir esses 2 mandamentos, eu posso dizer que você é um homem ou mulher que faz, que vive para fazer a vontade de Deus. Quais são eles? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força. Esse é o primeiro grande mandamento. E quando você obedece ele, você está fazendo a vontade de Deus. E o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O primeiro envolve a vontade de Deus com relação a ele. Sua obrigação para com ele. Seu dever para com ele. O segundo, o seu dever para com o próximo, que inclui sua esposa, seus filhos e o ímpio. Por isso 4. O que é buscar em primeiro lugar a vontade de Deus? Primeiro, seu dever com relação a ele, seu dever com relação à sua esposa, seu dever com relação aos seus filhos, seu dever com relação ao ímpio. Nessas 4 áreas você tem que se gastar em 2019. Lembrando que a Bíblia está falando de buscar em primeiro. Não está dizendo buscar unicamente. Ai, que bom, não vou fazer mais nada do ano que vem. Não vou estudar, trabalhar, limpar a casa, trocar fralda. Só vou buscar a vontade. Não. A ideia aqui é ênfase. Prioridade. Aonde eu emprego minha força, minha energia. E onde o meu coração está voltado. É em fazer a vontade. As outras coisas eu ainda continuo fazendo. Mas são secundárias. Postas diante da vontade de Deus. Primeiro, a vontade de Deus com relação a Deus. Restaure sua vida devocional, sua comunhão com Deus. Nós temos que aprender a estabelecer prioridades. Você vive num mundo cheio de afazeres, cheio de decisões e conclusões que você tem que tomar e tirar todos os momentos. Nessa era cibernética, nós somos bombardeados e carregados com informações. Não tem um menino aqui de 15 anos que não esteja cheio de compromissos já. Então você tem a desculpa de falar, eu não estou à toa, estou ocupado. Eu sempre tenho uma função para fazer. Ok? O problema não é você estar rodeado de afazeres. É você estabelecer prioridades. Para 2019, a grande prioridade da sua vida é gastar tempo com Deus. Restaure sua vida devocional e a sua comunhão com Deus. Essa é a primeira coisa que você tem que se gastar. Sua comunhão com Deus. Lembra quando Elias, na época do rei Acabe, a Bíblia diz que Elias aparece num cenário onde estava sendo promovido o culto a Baal, por causa de Jezabel cananeia, com quem o rei Acabe se casou. Logo, o altar de Deus estava quebrado, a Bíblia diz que estava em ruínas, 1 Reis 18:30. O que Elias fez? Restaurou o altar. O que significa o altar estar em ruínas? O altar era um meio onde Israel fazia culto a Deus. Então veja só, com o altar se fazia culto, com o altar se oferecia sacrifício pelo pecado, com o altar se fazia orações, com o altar havia a leitura das escrituras, porque a leitura era feita no templo, com o altar, as orações eram feitas no templo, diante do altar, as ofertas pelo pecado eram queimadas, diante do altar, e o culto era feito. O que significa estar em ruínas? Presta atenção. Significa que naquele tempo do profeta Elias, não havia sacrifício pelo pecado, não havia cultos, não havia orações sendo feitas regularmente, e não havia estudo da palavra. É o retrato da vida de alguns irmãos aqui. Não trataram com o pecado em 2018. Não tiveram vidas de orações regulares. Não gastaram tempo com as escrituras. E nem foram
participantes assíduos, regulares dos cultos. A prioridade em buscar o reino de Deus se encontra em renovar sua comunhão com Deus. Você tem que lidar com seus pecados esse ano. O altar está em ruínas significa que não era oferecido animais, sacrifícios pelo pecado. O pecado não estava coberto, o pecado não estava, entre aspas, perdoado. O pecado não era tratado. É um ano de você confrontar este pecado. É um ano de você lidar com esses pecados. É um ano de você vencê-los. John Owen diz, acha o seu pecado ou o seu pecado acha você. Em uma mensagem eu disse, encontre o seu pecado e o mate, senão ele encontra você e mata você. Pessoas estão se acomodando nos seus pecados, se conformando com os seus pecados. Você não pode ter pecados de estimação, você não pode conviver com os pecados, você tem que lidar com os seus pecados. É um ano para você se concentrar nisso, você confessar os seus pecados, se arrepender dos seus pecados e abandonar os seus pecados. Segundo, culto. Como você espera ter um 2019 de sucesso? Porque a sua ideia é essa, ter um 2019 melhor. Se você não frequenta os cultos. A frequência nos cultos tem pouca importância. Quando o altar estava em ruínas, não era feito culto a Yahvé. Ninguém mais queimava incenso a Yahvé. O culto a Deus estava abandonado. Significa o quê? 2019 é um ano de dar importância ao culto. Os puritanos diziam que se você falta de um culto sem razões justificáveis, você está pecando contra o sacrifício de Cristo. Por que você não vem no culto? Foi no aniversário do recém-nascido. Por que você não vem no culto? Foi no aniversário da cunhada da empregada da minha tia. Por que você veio no culto? Foi levar para tosa e banho o meu cachorro. Por que você veio no culto? Fui fazer uma caminhada, um Cooperzinho. Isso é pecado. As pessoas não dão valor no culto. Deus se faz presente no culto. Você está ignorando a presença dele. O Espírito Santo move quando estamos no culto. Você está ignorando o Espírito Santo. O sacrifício de Cristo é mencionado. Você está ignorando o sacrifício de Cristo. O Salmo 73 fala do salmista, presta atenção, da importância do culto. Quando ele vê a prosperidade dos ímpios. Meu pé quase escorregou, quase que me desviei. Ele fala desse jeito, uma situação crítica. Meus pés escorregaram, eu quase que me desviei, quase vacilei. Qual foi a solução que o salmista encontrou? Os versos seguintes, até que entrei no santuário, até que entrei no templo, até que fui ao culto, então vi qual era o fim deles. No culto Deus falou com ele, no culto Deus confortou ele, no culto Deus dirigiu ele. Você quer direções, consolos, confirmações, frequente a igreja. Você não é católico para vir só no domingo. Frequente as reuniões de oração das 6 às 9 da manhã. Frequente a vigília às 11h30 na sexta. Frequente a reunião comunitária de oração na quarta. Frequente o culto da comunhão, que é sábado. Frequente a escola bíblica dominical, que vai te dar uma bagagem doutrinária fantástica. Domingo às 10 da manhã. É tempo de dar prioridade com relação a Deus. Confrontar seus pecados, confessar, arrepender e abandonar. Frequentar cultos. Querido, não, eu não estou falando de quem é justificável, quem trabalha, quem não pode. Mas a pessoa que não vem nos cultos, ela está dizendo que ela está dizendo o valor que Deus tem para ela. Não. A pessoa que não tem compromisso com as reuniões, ela está dizendo quanto vale Cristo, quanto vale Deus para ela. Ela só precisa do momento religioso, do domingo, do desencargo de consciência, aquele negocinho ali, dá uma arrepiadinha. Mas ela não tem aliança, ela não tem compromisso, ela não se nutre da palavra, não se nutre de Deus. Como você espera ter um 2019 melhor?
Como você espera ter robustez, maturidade, eficácia, sucesso? Foi o que o salmista dizia, eu estava confuso, eu estava oprimido, eu quase desviei. A solução veio quando eu entrei no santuário, quando eu ouvi a palavra de Deus, quando eu cultuei. Então você que é domingueiro, você que não tem compromisso, você que não se tornou membro ainda, 2019 é o tempo da aliança, de se integrar no corpo de Cristo, de ter compromisso com o corpo, de estar sujeito às autoridades eclesiásticas, de participar da vida ativa da igreja. Que mais? Oração. As orações eram feitas no templo. Se você lembrar em Atos, até no pátio os gentios podiam orar, enquanto os judeus oravam no templo. Filho, quietinho, presta atenção. Feitas no templo. Como é que vai a sua vida de oração? Leonardo Ravenhill diz que a oração virou uma Cinderela, uma gata borralheira, abandonada e esquecida. Eu disse aqui, acho que ontem, não, sábado. Nossa vida espiritual é medida pelo quanto nós oramos. Eu vou dizer essas frases que eu amo dizer elas. Leonardo Ravenhill diz assim: diga-me o quanto um homem ora, eu direi o quanto ele é grande diante de Deus. Um pecador para de orar, mas um homem de oração para de pecar. Perguntaram um dia para Leonardo Ravenhill, de um famoso pregador, para ele: Ravenhill, aquele pregador ali, o que você acha? Ele é homem de Deus para você? Ravenhill respondeu: não sei, nunca orei com ele. Eu vou dizer uma coisa para você sem rodeios, o que é oração? Oração é um ofício, oração é um ministério, oração é um compromisso, oração não é um cataflã, oração não é um diclofenaco, oração não é um antibiótico. Como assim? Só toma quando está infeccionado. Então ela só serve para isso, só em medidas de emergência. Não, oração é nutriente, é necessário todos os dias. Aquele que usa oração como anti-inflamatório e só usa em casos de urgência é fraco na fé, é pequeno diante de Deus. Tiago 4 e Provérbios 16 dão uma ideia como será o seu 2016. Até agora não recebeis, porque não pedis. Pedis e recebeis, sem oração, sem resposta. Está entendendo? Até agora não recebeis, a ideia é assim: sabe por que você não prosperou em 2018? Sabe por que não fluiu, não avançou, não dilatou? Porque não pediu, porque não teve uma vida assídua de oração. Pedis e recebeis. 2019 é o ano de pedir, é o ano de orar, é o ano de interceder, é o ano de renovar a vida de oração, e então você vai receber. Provérbios 16:1, isso que eu citei, Tiago 4:3. Provérbios 16:1, do homem são as intenções do coração, do Senhor a resposta da boca. Quer dizer isso, dentre outras coisas, quer dizer assim: a mim cabe pedir, a Deus executar. Entendeu? Do homem são as intenções do coração, mas do Senhor a resposta da boca. A mim cabe pedir, orar. A Deus cabe executar, responder. Agora, não existe a parte B, mas a resposta da boca vem de Deus. Se não houver a parte A, do homem são as intenções do coração. Ou seja, se não houver pedido, não há resposta. É ano para você restaurar a sua vida de oração. Quarto, a leitura. Leitura também era feita nas sinagogas no templo. Se você lembrar, Jesus leu o rolo do profeta Isaías, capítulo 60, verso 1, 61. O altar em ruínas significa, se você lembrar, Esdras, quando volta com as levas do cativeiro, o povo estava sem lei, porque o altar também estava em ruínas, o templo estava destruído. E a Bíblia diz que Esdras, o escribas, lê a lei, ensina a lei para o povo. Talvez a sua vida esteja como o dia de Elias. Não há vida de oração, não há leitura, não há frequência nos cultos, e nem há arrependimento do pecado. Ou seja, meu altar está em ruínas.
Você precisa ler a Bíblia. Olha o texto que eu vou te dizer, se não te arrepia, quanto a 2019. Isaías 8:20. A lei e o testemunho. Se vocês não falarem segundo essa palavra, jamais verão a alva. Vamos contextualizar? A lei e o testemunho. Se vocês não se debruçarem nesse livro, não forem exímios estudiosos, vocês não verão 2019 raiar, brilhar. Gente, isso aqui é aula de escola dominical de berçário. É o básico. Salmos capítulo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois ele será como árvore plantada a ribeiro d'água, que dá o seu fruto na estação própria, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer, 2019, prosperará. Das Escrituras. Eu podia te falar tantas Escrituras, eu vou tentar te chocar, mas eu preciso de graça para falar com isso. Os puritanos são fantásticos, os puritanos são... Tenho inveja deles, quero me tornar um, quero ser um puritano. Os puritanos, primeiro, eles tinham a Santa Ceia em alta conta. A ceia para eles era um negócio. Eles não se atreviam a tocar naquele pão, naquele suco, de qualquer maneira. Era um momento sagrado. É relembrar a crucificação. Porque é isso que é a ceia. Quando você olha aqui a mesa e vê o pão e o vinho, você tem que olhar Cristo deitado. O pão é o corpo dilacerado. O vinho é o sangue. Nós estamos repetindo aqui, não fisicamente, não cremos na transubstanciação, mas estamos repetindo o sacrifício. E eles levavam muito a sério aquela ordem. Examine-se a si mesmo e coma do pão e beba do vinho. Aí tinha vezes que eles não tomavam a ceia. Por que eles não tomavam? É uma penitência, né? Eu estou em pecado, não vou tomar ceia. Sabe qual que era o pecado? Ficou 2 dias sem ler a Bíblia. Pastor, eu não vou participar da comunhão hoje. Por quê? Faz 2 dias que eu não leio o santo livro, o livro de Deus. Você entendeu? Você entendeu a gravidade? Hudson Taylor estudava a Bíblia 10 horas por dia. Jonathan Edwards gastava 13 horas entre ler e orar com a Bíblia. Paul Washer, quando estava dando aula para as igrejas que ele plantou no Peru, estudava a Bíblia 10 horas por dia. Eu, quando fiz algumas séries aqui dos atributos de Deus, da Cristologia, dos atributos eu estudei 12 horas por dia. Da Cristologia foram 10 horas por dia. A Bíblia. Eu já gastei 2 horas estudando um versículo só. Só um versículo. Um só versículo. O que você está fazendo com as Escrituras? Ah, está aberta no Salmo 90. Nossa, é 91, está 90 na do católico. Ele pula o 115, ainda tem olhos, mas não vê, ele faz o maracutaia ali. Nossa, é 91. Se você deixa no 90, meu filho do céu, nem do catolicismo ainda saiu. As Escrituras. Coisa que eu gosto de ver, é pegar a Bíblia de jovem e ver toda rabiscada, comentada, grifada, decorada, toda esfoliada, enrugada, velha. As Escrituras. Por último, dentro desse tópico, não é o último da mensagem, não. Como eu busco em primeiro o reino? Primeiro, amando a Deus. Primeiro, meu compromisso, minhas obrigações para com Deus. Confessando, abandonando, se arrependendo dos pecados. Frequência nos cultos, vida de oração, leitura e meditação. Não vou ter tempo para falar isso. Nesse mundo de recursos audiovisuais, essa parafernália eletrônica, não convivemos mais com silêncio. Os puritanos observavam muito a prática da meditação. Quando eu me retiro para a oração, eu sempre faço isso. Leio a Bíblia, oro, leio um livro, depois fico 2 horas meditando. Nessas horas que Deus
me traz sermões, que eu tenho entendimento mais profundo da Escritura, que eu lembro dos meus pecados, que eu lembro de pessoas que eu tenho que ir atrás. É fantástico. Cultive a prática da meditação, refletir na vida, balanço, refletir, levantar os tapetes, as gavetas, os corredores, desengavetar, desacorrentar, abrir os sótãos, os porão, pôr tudo para fora. Pratica a meditação. Primeiro, meu compromisso com Deus. Segundo, meu compromisso com o próximo, que envolve minha esposa, meus filhos e o ímpio. Primeiro, com a esposa. Isso implica buscar primeiro o reino. Sua esposa. Olha só, depois de Deus, o seu bem maior, casados, é sua esposa. Depois de Deus, seu maior compromisso, casados, é sua esposa. Você escutou? Todos os maridos aqui, todos. Sua primeira grande obrigação dentro do reino é Deus, gastar tempo com Deus, andar com Deus, ao ponto de olharem para você e dizer: este homem é um homem de Deus, este homem anda com Deus. Você deve buscar isso, sua meta para 2019. Segundo, sua mulher, seu compromisso com relação à sua mulher. Você deve ser pastor da sua mulher, pastoreie. Você deve ser discipulador da sua mulher, discipule. Você deve ser o conselheiro da sua mulher, aconselha. Você deve ser o consolador da sua mulher, console-a. Você deve ser amigo da sua mulher. Esposa, veja só, 1 Coríntios 14:30. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa. Outras traduções, que interroguem seus maridos em casa. Efésios 5, 25 e 26. Maridos, amem suas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Para quê? Para santificá-la, tendo purificada pela lavagem da palavra, da água pela palavra. Você tem que concentrar. E o texto ainda diz, para apresentar como noiva adornada, ataviada para o seu marido. A ideia é assim, escute. A igreja está aqui, ela é noiva. Cristo está lá, ele é noivo. Vai chegar o dia do casamento, as bodas do Cordeiro. Cristo vem para o arrebatamento. E ele faz o quê? Ele toma a noiva e se une com ela. Mas antes de tomar, ela está feia. Ela está sem o pivô aqui, gordinha. O cabelinho está mais ou menos, não passou Neutrox. E ela está meio manquinha. Aí o noivo fala, não dá para casar, filha. Vai ter que comprar uma esteira. O que é a ideia? A noiva ainda tem ruga. Eu e você pecamos. Eu e você somos desajustados. Ele vai adornar, ele vai ataviar, ele vai fazer ela formosa. Como? Quando ele arrebatar, ele vai glorificar. O corpo nosso será incorruptível. Seremos belos, indestrutíveis, formosos. Então se casa. Qual que é a ideia? Maridos, ataviem, adornem as esposas. Passa chapinha, compra um salto, leva ela para a academia, dá nutriente, maqueia. Física, a ideia é física. A ideia qual que é? Trabalha o caráter da sua mulher, a santificação da sua mulher, ame a sua mulher, invista na sua mulher, ensine a Bíblia para a sua mulher, ore com a sua mulher, console a sua mulher, chore com a sua mulher, vista a sua mulher, alimente a sua mulher, proteja a sua mulher, defenda a sua mulher. O que é isso? Ela diante da sociedade, da igreja, uma mulherzinha muito fraca, espiritual, carnal, linguaruda, fofoqueira, sensual, decote com coisado, mulher sem expressão. É a sua obrigação pegar essa mulher. Eu vou fazer você de expressão, vou fazer você de destaque, vou fazer você uma mulher de respeito, conhecedora da Escritura, uma intercessora, uma mulher santa e piedosa. Eu vou investir. E o destaque, eu estou falando de destaque espiritual. Você tem que se concentrar nisso. Olhe para as falhas da sua mulher. Linguaruda? É. Fofoqueira? É. Sensual? É. Não sabe orar? Não sabe nada de Bíblia? Não sabe, chora, descontrola, é culpa sua. Culpa sua. Você é o artesão. Ela só é o objeto a ser esculpido. 2019, invista na sua mulher, isso é buscar o reino, porque a prioridade não são as almas, não é o púlpito, não é o louvor, não é a pregação. Depois de Deus, para o casado, a maior prioridade é a esposa. Por que você diz isso? Porque só tem uma
uma pessoa que a Bíblia manda dar a vida. Em toda a Bíblia não manda dar a vida pelo irmão, pelos filhos, pela causa, pela obra, mas manda dar a vida pela esposa. Segundo, os filhos. Prioridade do reino são os filhos. Então, gasta tempo em comunhão, discipulado com a sua esposa. Segundo, gasta tempo com seus filhos. Olha só a prioridade para 2019, que eu tenho para mim como a maior. Gênesis 18, 19 diz assim: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, ok? Porque tenho conhecido Abraão, e sei que ele há de ordenar seus filhos e a sua casa para que guarde o caminho do Senhor e para agir com justiça. Olha só, a grande função do patriarca Abraão: ordenar, guiar seus filhos e sua casa, ou seja, sua família, conduzir a sua família, discipular a sua família, desenvolver a salvação da família, pastorear a família. Essa é a grande meta para os filhos. Faça cultos domésticos, Deuteronômio 6:6. Estas palavras que hoje te ordeno, está falando para Israel, estarão no teu coração, e as ensinará a teus filhos, e delas farás sentado em tua casa, na mesa, no jantar, no café, e andando pelo caminho, brincando, e no shopping, no automóvel, na rua, no quarto, e deitando-se e levantando, na hora de dormir, na hora de acordar. Culto doméstico. Doutrine os filhos, ensine os filhos, ore com os filhos, cultue com os filhos. Tema de ensino. Qual que é o tema de ensino de Deuteronômio 6? Essas palavras assentará e falar com eles. O tema, a palavra de Deus, Salmo 78, 3 e 7. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, e o seu poder e maravilhas que fez, de modo que a geração seguinte a conhecesse, também os filhos que ainda nasceriam, e eles por sua vez contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus. Entendeu? Transmitir a fé organicamente. O pai transmite para o filho para o outro, e assim por diante. É o seu dever. Eu vou fazer aqui um dia uma simulação de um culto no lar, que eu faço em casa com meus filhos e minha esposa. Eu vou ensinar você como faz o culto doméstico. Geralmente fazemos na mesa, após as refeições. Você precisa, é sua prioridade. Olha só, a salvação do seu filho não está na obrigação do pastor. A salvação não está na escola dominical. A grande responsabilidade dos filhos é dos pais, e principalmente do pai, homem. A grande responsabilidade da mulher, da esposa, não é da reunião das mulheres, é do marido. Então, se aplicar em fazer a vontade de Deus em 2019, primeiro, vida com Deus. Segundo, investir na esposa. Terceiro, investir nos filhos. Quarto, agora com relação aos ímpios. Ok? Fazer a vontade de Deus está alicerçado em 2 mandamentos. Primeiro, amar a Deus, minha obrigação para com Deus. Segundo, amar o próximo, minha obrigação para minha esposa, para com meus filhos, e agora com os ímpios. Qual é a prioridade para 2019? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O que significa isso? Fazer a vontade de Deus. E isso em detalhes. Fazer para o ímpio. Pregue o evangelho. Pregue o evangelho. Marcos 16:15. E disse Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura da terra. Romanos 10 diz: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão daquele em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. 2019 é um ano de pregar o evangelho. Deixa eu te fazer uma pergunta: quantas pessoas você trouxe para Cristo esse ano de 2018? Quantas pessoas você trouxe para o evangelho esse ano?
É o ano de pregar o Evangelho. Testemunhe do Evangelho. Atos 1:8, mas recebereis virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia como em Samaria, e até os confins da terra. Irmãos, nós possuímos o único antídoto que pode curar a humanidade. Não é uma reforma fiscal, não são novas leis na Organização das Nações Unidas, não é a paz mundial contra os conflitos armados, é a pregação do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você tem que se gastar abrindo trabalhos evangelísticos, cultos evangelísticos, visitas evangelísticas, mensagens evangelísticas, e-mails evangelísticos, telefonemas evangelísticos. Isso compreende buscar primeiro o reino. As pessoas estão morrendo, irmão. Você já tem tudo. Não tenho a casa que eu queria, tem tudo. Não tenho o marido que eu queria, tem tudo. Eu não tenho o corpo, eu não tenho a saúde que eu queria. Você tem tudo. Você tem o nome escrito no livro da vida. Nada mais te falta. Agora, faça o favor de fazer com que outros nomes sejam escritos. Prega o Evangelho e as consequências de eu não pregar. 1 Coríntios 9:16. Porque se anuncio o Evangelho, Paulo, não tenho de que me gloriar, pois é-me imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Quando Paulo fala ai de mim, ele evoca os profetas. Os profetas usavam essa palavra ai de mim. Isso é um oráculo de maldição. Quando a pessoa fala ai de mim, significa eu sou um desgraçado, eu estou sob ruína, eu estou sob maldição. Paulo estava dizendo que se ele não pregasse o Evangelho, se ele não pregasse o Evangelho, ele sofreria os juízos de Deus nessa terra e no mundo vindouro. Isso quer dizer, ai de mim se eu furtar o antídoto, ai de mim se eu não anunciar, ai de mim. Ezequiel 33:6. Mas se o sentinela vir chegar a espada e não tocar a trombeta para advertir o povo, e a espada vier tirar a vida deles, aquele homem morrerá por causa da sua iniquidade. Mas eu considerarei a sentinela, o profeta, o pregador, responsável pela morte daquele homem. Seremos cobrados no dia do juízo. Atos 18:15-6. Veja só Paulo invocando os profetas. Depois que Sila e Timóteo chegaram a Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação do Evangelho. Mas opondo-se eles e lançando na prisão, amaldiçoaram Paulo, Silas e Timóteo. Paulo, porém, sacudiu a roupa e diz: caia sobre a cabeça de vocês seu próprio sangue, estou livre da minha responsabilidade, agora em diante irei para os gentios. Paulo se lembrou de Ezequiel aqui. Eu vi a espada e anunciei, toquei a trombeta. Ou seja, eu vi o juízo, preguei o Evangelho. Meu sangue, o sangue de vocês, eu estou livre do sangue de vocês. Quantos estão entendendo? Diz amém. Amém. Vamos encerrar agora. Irmãos, é tempo de pregar o Evangelho. Vamos nos gastar. Abra um trabalho na sua casa, crie grupos de intercessão, imprima panfletos, bíblias. Para de gastar dinheiro com shopping, com coisa cara. Compre carregamento de Bíblia, carregamento de CDs, carregamento de folhetos. Se gaste nisso. Se você for feio, não tiver inteligência, não conquistar nada nessa terra, mas hora que os portões de pérola se abrir e você entrar e dizer para o Senhor: veja o exército de almas que eu trouxe comigo, você será o mais rico de todos nos céus. Não convém perder toda a vida aqui e ser grande lá. Imagina você entrando com aquele esquadrão de almas. Terminando. E os fogos estão vindo. Termina agora. Enquanto isso, escute. Enquanto eu faço isso, gasto a minha vida assim. Como é que fica 2019? Como é que fica o trabalho, as finanças, as coisas, as minhas necessidades? Se eu me empenhar com essa força, com essa violência, com essa envergadura que o Senhor disse, como é que fica minhas coisas? A pregação não acabou, o texto não acabou. Veja o 33. Buscai por primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Que coisas que serão acrescentadas? Aquelas que nos inquietam. O vestibular, a esposa, a noiva, a esposa, a namorada, o esposo, o currículo, o exame, a enfermidade, os filhos, tudo que nos preocupa, tudo. O câmbio, a valorização da moeda, a posse do presidente, as mudanças climáticas, econômicas, todas essas coisas que nos tomam, o vestuário, a saúde, a alimentação, tudo, a manutenção, o tratamento dentário, o material escolar, tudo. Enquanto você se gasta para Deus, Deus te acrescenta tudo. Orígenes, um dos pais da igreja, diz assim: pedi as coisas grandes a Deus, e as pequenas te serão acrescentadas. Pedi as coisas celestes, e as terrenas te serão dadas. A ideia é assim, olha isso aqui que tremendo, meu Deus. A ideia é muito simples. Enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. É isso que o texto está dizendo. Enquanto você sai à obra, ao campo missionário, enquanto passa noites orando, enquanto doa bens para os pobres, enquanto você se debruça nesse livro, mortifica o pecado, enquanto você chora noites insones pelo derramar do Espírito, enquanto você gasta seu tempo, recurso, energia com o reino de Deus, com a vontade de Deus, Deus cuida das suas coisas. Deus estende a sua mão para os seus filhos. Deus cuida do seu marido. Deus cuida da sua saúde. Deus cuida da sua despensa, do seu armário. Deus cuida de todas as suas coisas. Aí ele está dizendo assim: você não quer fazer esse negócio comigo? Vamos fazer um negócio. Vamos fazer esse negócio. Que negócio, Senhor? Olha, você cuida das minhas coisas. Uai, Senhor, cuido, beleza. O que o Senhor me dá em troca? Eu cuido das suas. Negócio bom ou não? A gente cuidar das coisas de Deus é alguma garantia para Deus? E Deus cuidar das nossas coisas, garantia plena, total. Ele vai dizer: não é a vida mais do que a comida, e não é o corpo mais que os vestidos. Peraí, se eu já dei a vida, se eu dei o ar, o batimento cardíaco, soprei a vida, eu não darei agora a comida, a manutenção? Se eu dei o corpo, a carne, ossos, nervos, e você caminha, eu não darei o vestuário, eu não darei o tratamento de saúde, eu não darei o essencial. O argumento é do maior para o menor. Eu já fiz o maior. Eu te gerei, eu te criei, eu te botei na terra, e eu coloquei o meu espírito em você. Agora não vou fazer o menor? – 2019 é o ano de buscar a vontade de Deus. Quem crê nisso diz amém. Amém. Vamos começar hoje? Sabe que oração você vai fazer? Senhor, olha só para mim. Qual é a vontade? Qual é a grande? O que significa fazer a vontade do Senhor em primeiro lugar no meu casamento? O que significa fazer a vontade do Senhor em primeiro lugar no meu trabalho? Com o meu corpo, com a minha boca, na escola que eu estudo, na universidade, com o meu dinheiro, no meu ofício, na minha profissão, com a minha empresa, com o meu tempo, com o meu cônjuge, com os meus filhos, com o meu carro, com a minha casa, com os meus bens. Me ensina o que é fazer a sua vontade, buscar o teu reino em primeiro lugar. Me mostra o que é e me ensina como fazer. Enquanto isso, Ele vai acrescentando saúde, misericórdia, perdão, graça, amor. Vamos fechar os olhos e curvar nossa cabeça.